Fala comigo, jovem! Seja muito bem-vindo ao E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. Hoje trago a vocês duas pessoas maravilhosas, pessoas que trabalham no ramo de assistência 24 horas. Um deles é Luiz Augusto Vilela de Oliveira. Ele já foi diretor de associação e com experiência há mais de 12 anos no mercado. Esse é antigo, sabe tudo sobre assistência 24 horas. E tem o sócio, né? Frederico Cota, executivo de seguros, é um cara que já tem uma experiência vasta no ramo de seguros também e já atua no mercado mais de 7 anos. Sejam muito bem-vindos vocês dois, seja muito bem-vindo Luiz, seja muito bem-vindo Frederico. Obrigado, cara, obrigado a você. Primeiro, parabéns por essa iniciativa, é muito bom para esse nosso segmento associativista ter um canal gerando conteúdo e gerando informação num meio que a gente vê que é tão carente. Então é ótimo, é um prazer estar aqui. Pode chamar que a gente vem quantas vezes Beleza, precisar. Frederico. Seja bem-vindo, Luiz. Guzmão, muito obrigado pelo convite, tá? A gente fica lisonjeado, tá? Faço as minhas palavras do Fred. O mercado está precisando de um canal deste para levar mais informações para esse mercado nosso, que é um mercado grande, um mercado produtivo, um mercado que gera muito emprego, né, e precisa de mais informações com conteúdo. E aqui certamente vão encontrar. Eu é que agradeço vocês aqui, a presença de vocês. É uma honra para mim falar com pessoas que têm tanta experiência no ramo de proteção veicular, né? E eu queria saber de vocês aí, como começou essa ideia da Assiste-me e o que fez vocês entrarem nesse nicho? Eu acho que o legal é o seguinte, quem conhece mesmo de assistência 24 horas da sociedade é o Luiz. Uhum. E aí o Luiz, há 7 anos atrás, me procurou e os outros sócios e fez o convite da gente montar uma operação que fizesse um sentido diferente para o mercado, um mercado que a gente identificava que estava entregando muito pouca qualidade. Sim. Até um dado interessante, a assistência 24 horas foi motivo de estudo da FENACOR, que é uma instituição do órgão de seguro, junto com a FENSEG, porque a assistência 24 horas era o maior motivo de insatisfação por parte dos segurados de automóvel. Então, é um assunto complexo, é delicado, é difícil de operar e a gente resolveu juntar justamente para fazer uma diferença. Quando a gente vê que o mercado formal de seguro enfrenta uma dificuldade muito grande com a assistência, isso serviu de motivação para a gente identificar em todas as etapas, de todos os processos que envolvem a operação de assistência 24 horas, o que a gente poderia fazer diferente, como a gente poderia relacionar com esse mercado, relacionar com esse serviço e encontrar soluções para que a gente pudesse fazer diferente e ser diferente nesse mercado, né? Ter uma qualidade reconhecida por esse mercado. E aí a gente há 7 anos atrás juntou e montou a nossa operação, montamos a Assiste-me. Estamos aí, graças a Deus, tendo muito sucesso e lutando aí nesse mercado, né? Não foi nada fácil no começo, né? Mas graças a Deus a gente está com uma carteira interessante, atendemos grandes players no mercado, sempre buscando a qualidade, a transparência e as boas relações. Eu acho que isso define muito a nossa posição no mercado, né, Fred? Da forma da transparência que a gente atua. O Guzmão fala assim, a assistência é uma atividade muito ingrata, né? Imagino. Eu costumo brincar o seguinte, é como se a gente fosse um goleiro na final de campeonato. No último jogo, eu vou fazer milhões de defesas o jogo todo. Se aos 45 eu tomar um gol, acabou minha carreira. Eu sou péssimo goleiro, né? A assistência é um pouco isso, cara. A gente começou a montar uma operação onde a gente começou a medir muito essa operação, gerar muito dado em cima da nossa operação, porque aquele negócio. Hoje eu tenho orgulho de falar que a nossa operação hoje, posso falar o nome? Assiste-me hoje. Deve falar. Entrega medido 95% de satisfação na ponta do usuário, que é o associado que usa de fato o produto, né? A assistência 24 horas. Só que é o seguinte, quando você é uma operação de proteção veicular pequena, você tem lá 100 associados ou 100 serviços de assistência por mês, esses 95 vão representar 5. Sim. Que vão reclamar e que você vai ter que lidar. E que é super normal, pessoas, né? São pessoas. Cara, a gente tem que juntar duas pontas muito complexas. A gente tem que juntar o associado no momento de estresse, né? É que eu falo, existe uma palavrinha mágica que precisa roteirar toda
um call center de assistência que chama-se empatia. Né? Isso a gente massifica muito lá com a nossa turma, porque é o seguinte... É um momento de estresse, né, cara? Um pai de família, 11 horas da noite, numa estrada escura, com a mulher e uma criança dentro do carro, ele não está calmo. Sim. Né? E você tem que ter empatia, você tem que minimamente se colocar no lugar daquela pessoa, entender que ele está estressado e tentar desescalar, acalmar. E, por outro lado, você tem os prestadores. Então, acho que o grande segredo que a Assiste-me conseguiu entender é que ela tem duas grandes matérias-primas para entregar para o mercado. A primeira é um call center que precisa ser habilidoso, precisa ser capaz, precisa conseguir entregar de fato. E ser capaz de lidar com as duas pontas, né, cara? Sim. Tanto com a associação quanto com o associado. São duas pontas ali que são perigosas de mexer. Ainda sempre inclui são o prestador, estressantes, né? ainda inclui o prestador aí também. Ainda tem o prestador, né? Que é o reboquista. Então, assim... o brinco assim, é um telefone sem fio. A gente tem que fazer o telefone sem fio e a Sim. mensagem chegar certa no final. Isso não é tão simples como parece. Todos os três têm que estar muito bem conectados, né? Exatamente. E do lado do prestador, que a gente entende que é uma matéria-prima também, que eu tenho que entregar para os meus clientes, a gente começou a olhar os processos que a gente desenvolve e começou a repensar esse processo todo. O que eu posso fazer para ter uma base de prestadores mais proativa, mais responsiva e que queira sair mais para mim. O meu sonho de consumo, desculpe aí os meus concorrentes que estão aí, mas meu sonho de consumo é que se toque 2 telefones simultaneamente na base do prestador, ele prefira sair para mim do que ser para mim. E o que eu posso fazer isso é perfeito. para ter isso? Né? Então é uma operação complexa, muito focada em qualidade e ela precisa trazer dados para que essa qualidade seja de fato notada e percebida. Eu estava começando a falar, se você tem 100 associados, eu te entrego 95%. Eu estou trabalhando para entregar mais, mas ainda não consegui. Eu te entrego 95% de satisfação. Hoje vão ser 5 reclamações, mas o dia que você tiver 1000 serviços, vão ser 50 reclamações. Né? Sim. Então, eu falo assim, nossos clientes, a gente percebe muito a dor do crescimento. Sim, sim. E o cara começa a crescer, a base começa a crescer e ele começa a ter que lidar mais com essas insatisfações, que percentualmente se mantém dentro do mesmo número, mas numericamente passa a ser maior e tem que dar. E é interessante você mostrar esse dado até mesmo para a associação. Eu preciso mostrar, senão ele passa assim, a CISB está piorando. Sim, o serviço está piorando. Verdade. Então, né? E começa a ser isso. Uma coisa legal, Gusmão, que eu acho assim, muito legal para o teu público a nível de informação, hoje a assistência ela opera em 2 modelos principais. Um que é o modelo mais antigo, tradicional, que o mercado apelidou esse modelo hoje de modelo de risco. Sim. Que é um modelo que, particularmente, eu acho ele ultrapassado e ineficiente do ponto de vista de modelo de negócio, de modelo de serviço. Modelo de risco, explica modelo de aí risco para é o aquele pessoal. modelo que a operação de assistência ela te cobra um valor fixo por mês, independente placa, da utilização. Se você usar, se você não usar, vou te cobrar um valor e vai ser aquele valor. Ele, como tudo, ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo dele é que para as operações talvez que sejam muito incipientes, que estejam começando no mercado agora, ele traz uma certa sensação de segurança, porque eu vou te cobrar o valor fixo, R$20 por placa, e você sabe que você vai ter que pagar aquilo, você não vai ter nenhum susto. Você já tem um número ali na mão, todo ano, todo mês. Mas para te entregar isso, ele te penaliza muito do outro lado. Sim. Então, por que eu não gosto desse modelo? Eu acho que assim, o jargão de mercado, eu acho que ele é um modelo manco, em essência. A partir do momento que você tem 100 placas, ok? Eu te cobro R$20 por placa, eu vou faturar R$2.000 por mês com você. Sim. Toda vez que você tiver que acionar um reboque, eu vou ter que ir lá nesses 2.000 e eu vou ter que ir lá contratar um reboque. Então, cara, toda vez que você aciona, em teoria, você tira um pouquinho do meu lucro. Então, eu te vendo um modelo que, na verdade, eu não tenho tanto interesse. O meu interesse não é legítimo de te entregar, porque toda vez que você aciona, eu tenho que tirar do bolo que você me pagou para ir lá. E, às vezes, tem que baixar o preço para pegar um prestador um pouco com a qualidade aí começa eu a ter que fazer movimentos, muitas vezes até contra os prestadores, para eu ter giro daquele recurso. Então, eu começo a faturar o prestador para 40 dias. Então, é um modelo que... E, além disso, esse modelo ele precifica 2 coisas que precisam ficar claras. Ele precifica o risco, que é a quantidade dos acionamentos que aquela base vai fazer, que precisa estar muito bem precificado ali, e ele precifica também a inadimplência da associação, que é um risco muito grande para as operações de assistência.
Então, quando a gente montou a nossa operação, a gente já declinou esse modelo. Eu falo, cara, esse modelo não é legal, ele é ultrapassado, já deu, vamos fazer algo novo, vamos ser moderno, vamos romper, ser disruptivo no mercado. E aí a gente chegou hoje ao modelo da Assist-me, que é um modelo que a gente cuida. Eu falo assim, a gente não inventou a roda é a mesma que está girando, está tudo certo, mas a gente cuida de diversas pequenas etapas com muito cuidado e muita disciplina ao longo do nosso processo para que a gente consiga atingir certos objetivos que vão concluir nessa qualidade de 95%, que hoje eu te afirmo pela experiência que a gente tem, que é uma qualidade muito diferenciada no mercado. Sim. É um negócio muito especial que a gente entrega. E eu falo isso com muito orgulho, porque dá trabalho, né? A gente sai Não, imagina. E eu entendo também que esse valor, esse custo, é justamente para atender a porta de entrada da associação, porque a gente sabe que a maioria dos associados, o primeiro momento que ele vê se a associação funciona ou não é no momento da assistência Guzmão, 24 você tá horas. Falando, e a coisa mais importante, assim, que é a maior dor que a gente encontra. Eu falo até uma coisa assim, a primeira percepção do associado, se ele fez um bom negócio ou não se associando àquela associação, 80% dessa primeira percepção se dá através da assistência. Uhum. Olha a responsabilidade que eu ocupo dentro da operação dos meus clientes. Sim. Eu falo assim, não adianta nada a associação investir em marketing, fazer ações, Perfeito. se desdobrar em 30 para captar aqueles associados e se a assistência queima aquelas placas e o cara começa a deixar a associação por causa da assistência. Então, a minha responsabilidade é muito grande dentro do processo. Tem um negócio que a gente enfrenta aí, que a atividade de assistência é uma atividade muito técnica. Uhum. Né? Então, uma das grandes dificuldades, e esse seu canal está sendo uma oportunidade muito boa para isso, uma das grandes dificuldades que a gente encontra é que o próprio contratante, o meu cliente, ele não entende do produto que ele está contratando. Porque o produto técnico é difícil. Né? A gente, são muitos detalhes. Então, muitas vezes, a gente sofre, às vezes com percepções até equivocadas da nossa qualidade, porque, na verdade, eu falo uma coisa, quando você vira meu cliente, meu papel é te proteger, é entregar para o seu associado aquilo que ele tem de direito, uhum. mas não entregar nada além disso, porque no meu modelo você paga por acionamento. Sim. No meu modelo, cara, olha que coisa bacana que a gente desenvolveu. E o modelo de risco, a gente falou, eu não opero nesse modelo, eu não acredito nele. A Assist-me hoje não opera nesse modelo? Não opera. A cara da Assist-me hoje é o atendimento bem prestado? O atendimento ao cliente? Eu acho que filosoficamente, quando nós fundamos a Assist-me, de maneira institucional, a gente definiu que a gente ia seguir esse modelo. Exatamente entendendo que o modelo anterior, que é o modelo de risco, já era um modelo ultrapassado. Uhum. Tá? Porque é natural nesse nosso segmento uma pessoalidade, uma gerência muito próximo dos nossos clientes, das operações deles. Uhum. E é natural que eles querem também ter um controle maior na operação da assistência. Como você disse, é onde que é a porta da entrada dos associados, né? Onde que ele percebe se ele fez um bom ou mau negócio, né, Fred? Porque ele sempre está pagando, né? Ele sempre está ali para quando precisar, e que é o primeiro, mesmo se for uma colisão, vai precisar da assistência 24 horas. A frase mais comum de associado, eu pago há 1 ano, o dia que eu preciso não funciona. Sim. Né? Quando a assistência não E eu sempre refuto essa mensagem, falei, não, cara, você paga pela sua tranquilidade. E é exatamente uma transferência de risco. É uma transferência de risco, né? Quando a pessoa... Isso eu aprendi, foi até com o Fred, a frase dele, né? Porque quando você paga para não usar, pelo contrário, você está transferindo o risco. Exatamente. E a partir do momento que você transfere o risco, você está usando. Uhum. Só que o associado, ele tem essa percepção. Ele tangibiliza a prestação de serviço na hora que ele usa de fato. Perfeito. Né? Então ele não enxerga ali a transferência mensal. Uhum. Né? Diária do risco. E aí, pegando até, só te lembrando uma coisa que você fala muito, que o Luiz fala uma coisa que é muito importante. Um dos problemas que a gente vê no mercado é a forma que se comercializa a assistência para a ponta final, que são os associados. Muitas vezes o caminho mais fácil dos consultores ou dos vendedores da associação é vender pela assistência. Poxa, cara, lá você tem um plano de 500 quilômetros. Sim, cara, quando você precisar, quando você precisar, você usa e tudo mais. Enquanto que, na verdade, não é um serviço de comodidade, não é concierge. É um serviço de urgência, de urgência e emergência. Então eu tenho que tirar o cara de uma situação de urgência e emergência e botar ele numa situação administrada.
Esse é o conceito da assistência 24 horas. Só que com a competitividade do mercado, todo mundo querendo se diferenciar, todo mundo, as associações, uma aumentando o plano, entregando um pouquinho mais, eu entrego mais quilometragem, para ver se tem um gancho de venda um pouco mais diferenciado, acaba incorrendo no erro de comercializar assistência como item de quase concierge, né? O cara liga, qual restaurante mais próximo? E na verdade não é. A essência da assistência 24 horas é atendimento de urgência e emergência. E como o Fred falou, com o passar dos anos, esse conceito ele foi distorcido. Sim. Tá? É porque como é o primeiro serviço que o consultor talvez sente ali na pele que o associado usa. Espaço para diferenciar, né? Ele usa isso como um diferencial. É um jargão de venda. Ele usa como jargão de venda. E ao passo que ele deveria, nós já falamos isso com alguns clientes nossos, dar foco na proteção em si. Perfeito. Tá? A pessoa tem que comprar, tem que se associar na associação XPTO, não por causa do plano de assistência, não pelo serviço de concierge, mas pela estrutura, pela seriedade, pela história, que envolve a associação. Sim. Não o produto de assistência. E que a gente vê no mercado, que é as dores, né? A gente vai falar sobre isso aqui ainda, que é um produto técnico, é um produto que mais se usa e, infelizmente, os consultores, né, das associações, eles não conhecem, de fato, o produto. Sim. Tá? Quanto exemplo que você gosta de contar toda hora, que é o exemplo do carro carregado. Isso é uma coisa que dá dor toda hora. Porque às vezes... verdade, cara. Eu ia falar isso com vocês. A maioria não entende, né? Não sabe o porquê, o motivo. Às vezes o cara fala assim, cara, mas tem 2 caixinhas de 10 quilos lá dentro. Não importa. Não pode. Carro carregado, eu falo uma coisa assim, as associações têm que entender. Você está, enquanto associação, você está desobrigado a prestar assistência 24 horas para o associado que esteja carregado. Por quê? Porque existe uma questão civil e criminal. Não importa se pesa 10 quilos. Sim. E o que tem ali dentro que a gente não sabe, que é uma caixa lacrada? Eu tive um caso de um associado falando assim, olha, cara, eu tô querendo mudar de associação porque a associação anterior, eu tenho uma Kombi e não quis ter assistência pra mim. Eu falei, mas como assim, cara? Ele, minha Kombi é uma cervejeira. Eu falei, cara, por que será que não te deu assistência? Porque você tava cheio ali, você tava cheio de tonéis ali de cerveja e poderia causar qualquer dano ali na hora do transporte. E Gusmão, e aí a gente enfrenta com o seguinte, é aquilo que eu te falei, que muitas vezes o nosso cliente não conhece tecnicamente o produto que ele está comprando. Aí às vezes a gente dá uma negativa, né? Sim. Lá na ponta o nosso call center treinado dá uma negativa para aquele associado. Aí daqui a pouco o cliente liga, pô, não dá para trabalhar com vocês, pô, o cara ali com uma caixa de 10 quilos no carro, vocês bloqueando o cara, eu fico mal com o associado. Eu falei, cara, eu não posso, o prestador, ele pode não querer pegar aquele serviço. E pode ter um problema gigantesco, né, com o prestador, para a associação. Responsabilidade civil e criminal. Sim. Uma Fiorino de medicamento pode ter 4, 5 milhões de reais ali dentro. Perfeito. Olha a responsabilidade de pegar um carro desse. Ou um cara que tem uma caixinha lacrada lá. Imagina o seguinte, o cara é um traficante, associa para pegar uma proteção, para fazer transporte. Sabe que tem uma polícia, o carro quebra, ele quebra o carro aqui, liga para rebocar e passar pela barreira da polícia. Sim. Então, sim, a gente tem que estar atento a uma série de coisas que no dia a dia o nosso cliente mesmo às vezes não percebe. E é um problema, outro problema que você gosta de falar. Explicar é interessante, né? Explicar o que vocês de fato já passaram. Para o público também entender como é que funciona, né? O rodovia que não é reconhecida pelo DENIT, estrada de terra. É um outro problema. É uma coisa que gera muita discussão. Porque a assistência está desobrigada a dar atendimento em vias não reconhecidas pelos órgãos competentes. Sim. Agora, por que isso? Assim como o mercado segurador, o mercado de proteção veicular, quando ela assume o risco de um veículo, é básico isso do mercado, você reconhecer seu risco antes. Por isso que existe a vistoria prévia. Porque você vai fazer uma vistoria num veículo, reconhece ele e você vai assumir o risco daquele veículo que você conheceu ali de fato. Eu só consigo precificar aquilo que eu conheço. Sim, o risco é esse, isso. então eu conheço, eu precifico. É isso. Aí a assistência 24 horas, tá? Respeitando as devidas proporções, é a mesma coisa. Por que a assistência, ou nesse caso a associação, vai assumir risco de um transporte em uma via que ela não reconhece? Então essa via pode ser que precise de um equipamento especial, o custo de atendimento é maior, porque no resumo, tudo se define em cálculo atorial, em frequência, utilização, ticket médio. Então a partir do momento que você começa a abrir um leque
desconhecido, Sim. naturalmente isso vai custar mais caro. Uma coisa que eu acho que talvez não tenha ficado claro que é importante só marcar é que no nosso modelo, o nosso cliente paga por cada acionamento. Sim. Ok? O modelo de risco principal, como eu te falei, ele tem diversas coisas que eu vejo como negativo. Eu acho que além do lado do prestador também. Por quê? Porque como é a empresa de assistência que contrata o prestador no momento do acionamento, no modelo de risco, tá? Para o prestador, existe uma concentração de risco financeiro muito grande em cima da empresa de assistência. Então a empresa de assistência começa a pressionar demais o prestador, começa a querer ganhar prazo em cima desse cara, 30, 40 dias de faturamento, e às vezes a gente tem prestadores lá com faturas pesadas mensais de tantos serviços que eles prestam. É comum ter prestador de 150, 200 mil reais. Então, aquele prestador, ele fica ali 30 dias morrendo de medo. Sim. Será que o cara vai me pagar? Será que não sei do quê? E a empresa de assistência querendo ganhar tempo em cima dele. No nosso modelo, há uma pulverização desse risco para o prestador. Por quê? Esses 150 mil reais estão pulverizados em 40 associações. Show. Porque, na verdade, a gente entendeu que o pulo do gato nessa operação, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, a Assiste-me hoje ela é um meio de pagamento entre as associações e os prestadores. Então, o que o nosso modelo oferece? A gente trouxe essa visão de produto de seguro, uma visão, um estudo, entre aspas, assim, atuarial, dos índices de utilização de assistência. Então, eu consigo, no meu modelo, trazer uma previsibilidade de utilização muito grande para você, onde você sabe que a sua base vai se comportar mais ou menos daquela forma, porque eu tenho grandes números. A nossa base hoje está chegando a 300 mil placas sob nossa gestão. Isso me dá uma base de análise fabulosa do ponto de vista atuarial. Então eu começo a medir qual é o índice de utilização nessa base, região tal, qual o índice de utilização daquela base em outra região. Então eu consigo te dizer, olha, em Minas Gerais, uma base minimamente saudável, ela utiliza mais ou menos 4,5% a 5% da base aciona assistência 24 horas por mês. Então se você tem 1.000 placas, entre 45 e 50 placas vão acionar por mês. E depois eu tenho o cálculo do ticket médio. Então eu multiplico aquela quantidade de acionamento pelo ticket médio, tem a previsibilidade que você precisa. E depois eu começo a gerar dado para você através de relatório, medindo aquele seu índice de utilização, que se transforma numa ferramenta de gestão fabulosa para a sua operação. Por quê? Se a sua base começa a fugir desse índice considerado normal de utilização, acende uma luz amarela. Qual a qualidade da minha base? O que eu estou colocando para dentro? Quais são os associados que eu estou conseguindo Porque aí você já tem essa visão, né? A visão de saber quantos 24... acionamentos você tem ali por indivíduo, né? Não, aí a assistência 24 horas, ela é muito espelho que acontece com a sua base de sinistro. Perfeito, também concordo contigo. Tá? Porque se você tem uma base que tem uma utilização muito alta, tá? Ela vai refletir diretamente ao seu sinistro, porque o tempo de exposição dessas pessoas, desses motoristas, são maiores. Sim. Tá? Então a assistência 24 horas, ela, além de ser o produto que mais se utiliza, tá? É uma excelente ferramenta para você fazer também, junto com a análise de sinistro da sua carteira, a análise para a composição de preço e rentabilidade. Tá? Mas aí eu queria voltar no ponto que você perguntou, né, da questão do modelo, por que a gente não faz? Sim. O modelo de risco é uma coisa que a gente costuma dizer também, né? Aonde está o risco, está o dinheiro. Está o lucro. Está o lucro. Tá o lucro. Quem é dono do risco é dono do lucro. É dono do lucro. Se for um bom risco, né? Se for um bom risco, né? Então hoje a Assiste-me, nesse modelo, quem assume o risco da operação propriamente dito é a associação. Sim. Tá? E por que pareça, tem ainda uma imagem, né, que é meio incógnita a questão da utilização da assistência 24 horas, mas a assistência 24 horas ela é mais fácil de precificar, mais fácil de ter uma previsibilidade do que o próprio sinistro, que é a associação. Tá? Deixa eu fazer uma correlação. A associação ela já assumiu o risco do sinistro, ela já assume o risco do acidente, da colisão, do incêndio, do furto roubo. Sim. O que ela passou a fazer? Assumir o risco dos atendimentos. Sim. Ok? Desculpa. E em relação ao ticket médio, né, que o Fred falou, até para esclarecer também para os nossos ouvintes, né, o que é esse ticket médio? São todos os serviços que são utilizados
dentro do mês para a realização de atendimentos e a gente divide pela quantidade de atendimento. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma cesta de supermercado. Você vai no supermercado, ali você está comprando arroz, feijão, carne, e aí você buscar o seu ticket médio por compra. Aí você vai dizer quantos itens você está levando para casa. Quantos itens você está comprando, que você está levando para casa. Aí você vai achar o seu ticket médio. Sim. Então esses são os 2 pilares, tá, para fazer uma avaliação da sua assistência 24 horas. Frequência e ticket médio. Pegando só o gancho aí, é o seguinte, traduzindo isso aí, o que a gente fez? A gente pegou o lucro que a operação, que a empresa de assistência tem no modelo de risco e passei para a associação. Isso aí. A gente tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. Porque eu tenho que entregar uma qualidade de atendimento compatível com o seu custo de atendimento. Porque a partir do momento que eu for atender todos e a revelias de qualquer maneira, o seu custo de atendimento vai lá em cima. Sim. Opa, assiste, a operação dela não é válida. Tá? Não funciona. Não funciona. Então é um equilíbrio. É o que o Fred falou no começo da nossa conversa. Nós temos, por obrigação, entregar para o associado ou o condutor aquilo que tem de direito, o que ele tem de cobertura. Sim. Tá? Agora, vende-se muito bem a assistência, mas não conhece-se de fato as coberturas da assistência. Por que dó negativa? Por que dá uma limitação? Hoje é um assunto que podemos conversar mais, né? Que Sim. Tem assunto aí, né? Porque geralmente o pessoal vende, tipo, colocando como até 7 assistências no mês. E, cara, é quase que inviável, a conta não bate. Não bate. Se a gente fala aí no campo de seguros, o seguro oferece em torno de 5 assistências por ano. E a associação, ela paga mensal. Como que ela pode oferecer 7 assistências por mês, até 7, né? E cria numa expectativa do associado que ele está levando uma desvantagem de não estar usando essas assistências no período. Gusmão, tem uma palavrinha mágica que eu acho que falta na hora que o consultor vai vender a proteção, vai captar o associado, que é o seguinte: um plano de 500 km. É um plano de até 500 km. Não é um plano de 500 km. Porque parece que o cara pode dispor de 500 km Sim. da forma que ele quiser. Sim. E não é exatamente isso. Ele tem alguns certos quesitos e requisitos que ele precisa cumprir para ele ter direito à totalidade daquele plano. Sim. Um exemplo. Não é um benefício, é uma emergência, né? Volta a dizer, né? É um pacote total. Até aqui você está protegido, mas você tem que ter alguns requisitos para poder chegar até lá. E como a gente, no nosso modelo, a gente aciona e quem paga são os nossos clientes por acionamento, isso só funciona com uma outra coisa muito importante na nossa operação, que é transparência. Perfeito. Eu preciso abrir minha operação para os meus clientes. Então, hoje, eu trago o meu cliente para dentro da CIS para ele ver como eu estou atendendo. O meu sistema permite que o meu cliente ele consiga ver em tempo real, agora, ao vivo, que horas o associado ligou, que horas eu atendi, qual é a prévia, que horas o prestador chegou, que horas aquele atendimento foi conclusivo. Você tem toda a linha, né? Está ali ao vivo no sistema, para o cara acompanhar. Eu trago ele para dentro da CISP, eu dou minha cara a tapa. E outra coisa é o seguinte: quando eu aciono um prestador para o meu cliente, aquele prestador vai lá, fatura aquele serviço e já emite aquele serviço, já fatura aquele serviço em nome do meu cliente, em nome da associação. Ele não emite para mim, para eu emitir para o meu cliente. Já faz direto. Já é direto, é muito transparente. Eu tenho 2 pilares lá principais, é transparência e precisão. Sim. Precisão, você vai pagar aquilo que você usar, aquilo que o prestador te cobrar. E eu te provo, eu te mostro. Então é uma relação muito aberta, muito transparente, porque senão não funciona. Eu vejo algumas operações que até são concorrentes nossos, é meio fechado. Eu falo assim, cara, abre, você precisa mostrar. Porque senão acaba a própria associação achando que não, cara, tá levando será vantagem. Que esse cara tá me cobrando o valor certo? Sim, perfeito. Não posso dar margem para isso, entendeu? É uma Sim. operação, eu falo assim, é uma operação de muita confiança, que ela vai ser adquirida ao longo do tempo. Eu vou acionar em nome do meu cliente. Né? Eu vou contrair obrigação em nome do meu cliente com aquele prestador. E né? quando eu queria até fazer uma pergunta, que não está nem no escopo aqui, mas eu queria fazer uma pergunta assim. Quando o associado tem algum problema com o prestador e não aceita o prestador, não tem alguma discussão... E vice-versa, tá? E fala assim, cara, eu não aceito esse tipo de prestador. Qual que é a posição, como que vocês conseguem lidar com esse tipo de coisa? Veja bem, vou falar de jornada rapidinho, que em cima da jornada eu vou introduzir a resposta à sua pergunta. O associado quebrou, ligou no 0800, tocou na nossa central,
meu atendente vai atender, vai acolher as informações. É gravado a ligação. Gravado, tudo. E aí vou identificar o melhor prestador para prestar o reboque, o socorro para aquele associado. O prestador vai lá, fatura aquele reboque, me manda a nota fiscal para mim, assiste-me, eu vou conferir essa nota fiscal em nome da associação, em nome do meu cliente. Tudo certo, eu fecho um relatório para o meu cliente que eu chamo de relatório de custo puro, tá? Que são custos só de acionamento, só de reboque. E fecho para ele semanalmente um relatório e um boleto para ele pagar. Então, a associação teve 3 serviços de R$100. Eu vou fechar um relatório, vou discriminar aquele serviço e vou mandar um boleto de R$300 para ele pagar. Ele pagou o boleto, esse boleto cai numa conta de pagamento da Assiste-me e eu pago os prestadores. Tá vendo aí que eu sou meio de pagamento? Igual Mercado Livre. Sim, sou meio de você pagamento. faz ali a... E eu pago os prestadores, depois eu mando a nota fiscal e o comprovante de pagamento, a gente liquida aquele serviço. Muito bem. É uma operação aberta para os dois lados. Onde o prestador está vendo qual é a associação que eu estou acionando e a associação também está recebendo a nota daquele prestador. Perfeito. Se aquela associação teve algum problema no mercado de atraso, pagamento, aquele prestador ele está no direito de falar, para essa associação eu não quero sair. Tudo bem. Ao contrário, também é a mesma coisa. Quando ela começa a ver a nota do prestador que atrasa muito para ela fala, assiste-me, esse aqui eu não quero mais que acione para mim. Sim. Esse é o caso do prestador com a associação. E quando o cliente não quer subir no reboque, por algum motivo tem uma discussão com o reboquista. O padrão nosso time está lá preparado, capacitado, para que possa realmente mediar situações quando aparecem. Mas o que aparece de maneira corriqueira, tá, é a questão do equipamento. É a questão que nós falamos aí há pouco, do exemplo que o associado normalmente fala, olha, eu pago há tanto tempo, nunca usei, agora que eu estou usando, eu exijo que o meu veículo seja rebocado por uma plataforma. Não. A assistência 24 horas, na essência, ela tem a obrigação de realizar o atendimento. Perfeito. O atendimento com equipamento compatível à remoção e homologado pelos órgãos competentes. Perfeito. Não o que ele quer. Não, é o que está compatível. Sim. Mas, mais uma vez, é mais uma... um elemento para se tratar, né? E assim, é uma coisa que vem de vício no mercado, tá? Sim. Porque alguns associados interpretam que ele tem o direito de escolher e isso normalmente gera um desconforto com o consultor e chega na nossa área operacional. Mas, na verdade, não tem direito. Então, isso é o mais comum, né, Fred? Guzmão, uma coisa muito legal de assistência, a gente eu falo assim, até quando eu sento pela primeira vez com um possível cliente, que a gente está conversando, se conhecendo, eu falo assim, cara, assistência é o seguinte, eu fico querendo decifrar, mostrar um pouco a assistência para as pessoas. E um dado que eu acho muito importante é o seguinte, o mercado segurador tem 25 milhões de veículos segurados. Demorou mais de 50 anos para botar essa frota. O mercado das associações, o mercado associativista, em 12 anos, 10, 12 anos, botou 10 milhões, 11 milhões, já vi gente falando que são 13 milhões de veículos. Em torno de 10, mais ou menos. É a mesma, usamos ambos as mesmas bases de prestadores. Ou seja, aumentou a quantidade de veículos. Nós inundamos, né? Não aumentou não, nós inundamos o mercado com veículos contratantes também desse serviço de reboque. E a base de prestadores não cresceu na mesma proporção. Então, que eu brinco, está cada dia um pouco mais difícil de fazer acionamento. Um exemplo disso bacana é o seguinte, quando a gente abriu o Assiste-me há 7 anos atrás, o nosso tempo médio de acionamento aqui, região metropolitana de Belo Horizonte, era 30 a 60 minutos. Hoje, ele é maior, é 60, 90, por padrão. Sim. Por que aumentou? Não é porque o trânsito congestionou, piorou. É a quantidade. É a demanda. Prestador hoje, em região metropolitana, é igual o Uber. Ele está com o carro encarregado, ele já está pegando o próprio serviço. Um exemplo disso, isso é verdade. Você quer ver um negócio que é muito ilustra isso muito bem? Volta a sua cabeça assim uns 5, 7 anos atrás, a gente andava pela cidade, você via algum posto de gasolina, um caminhãozinho de reboque ali encostado, aguardando serviço. Não tem Acabou. Mais. Não consegue ver mesmo, realmente. Você não vê mais esse cara. Toda vez que você vê um reboque é porque tem um carro em cima. Exatamente, tá andando. Ou ele tá a caminho de fazer um serviço. Sim. Né? Então, assim, tá ficando cada vez mais complexo, mais difícil, um pouco mais demorado.
Então, mas isso aí, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que criar elementos, igual eu te falei, eu tenho que criar elementos para que aqueles prestadores queiram sair para mim. Sim. E é engraçado que o reboque está ficando mais demorado por conta da demanda e o cliente mais exigente e querendo o mais rápido possível, né? Como lidar com isso? É difícil, não é fácil. Agora, graças a Deus é o seguinte, voltando um pouquinho então, hoje eu já faço uma coisa, o que eu começo melhorando essa dinâmica do mercado? Primeira coisa, eu pulverizo o risco financeiro do prestador. Ele não tem que confiar na minha capacidade de pagamento. Quem paga são os meus clientes. Ele pode escolher, inclusive, não fazer serviço para determinados clientes. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu faço pagamento semanal. Toda quinta-feira eu mando para os meus clientes o custo puro para ele pagar na quinta seguinte. Fica bom para todo mundo. Para o meu cliente fica bom porque são lotes pequenos para fazer conferência. Os valores, o Luiz fala uma frase que é boa, é melhor pagar um boletim toda semana do que um boletão no final do mês. Você está doido. É mesmo, isso é verdade. E aí então o meu cliente pagou, eu já imediatamente já pago o prestador. Que eu quero que ele sinta assim, cara, lá o pessoal da System serviço na rua, dinheiro no banco, sabe? Sim. Eu quero que tenha essa dinâmica. E uma coisa mais importante de tudo, que é o seguinte, a gente pensou muito nisso, a gente tinha que criar uma forma de eu proteger o ecossistema da System, onde eu protegesse os bons clientes. Sim. E não deixasse aberto para que o nosso mercado tem todo tipo de gente, como todo mercado. Todo tipo. Não tem como. Aqueles clientes que viessem ou mal intencionados, ou com má capacidade de gestão, ou que não entendessem da operação, não prejudicasse esse nosso ecossistema que a gente precisa ter ele funcional. Então, a nossa solução para isso foi o seguinte, eu mando o boleto para o meu cliente, para ele pagar numa quinta. Eu aguardo uma mais outra quinta, se não pagou, eu infelizmente bloqueio. Não é para prejudicar meu cliente, não. É para proteger o meu ecossistema. Sim. Eu garanto para o prestador que na adimplência máxima dele é de 2 semanas na System. Então ele tem uma situação de relaxamento. Você dá uma garantia para ele. Ele fica controlado. Ele sabe que eu estou controlando aqui um pouco. Então fica todo mundo feliz. Então eu quero que todo mundo... cara, sabe como é que eu vejo a System em termos assim, de modelo? Eu vejo assim, é como se fosse uma espécie de Uber. Meio torto, não é exatamente Uber. Onde o prestador fosse como se fosse o motorista de Uber, a associação como se fosse o passageiro. A associação tem demanda. O prestador precisa dessa demanda. Eu estou aqui fazendo uma demanda se encontrar e o fluxo de pagamento entre eles acontecer. Está acontecendo. E eu não ganho nada em cima do pagamento do prestador. Sim. Eu ganho um valor de uma mensalidade que eu cobro do meu cliente por placa para fazer toda essa gestão para ele. Por isso que a gente tem que ser muito bom no que a gente faz. Exatamente. Porque números, né, cara? O tempo inteiro você lida com números de pessoas. O tempo todo. E é muito, né? E dinheiro dos outros. Sim. Né? É uma responsabilidade muito grande. Igual o Fred falou, a questão dos nossos pilares, transparência, né? Eu não falei, eu queria falar uma coisa, desculpa interromper. Dos nossos sócios, nós vamos bater na gente quando chegar lá. A gente tem uma sociedade de 4 pessoas, que eu nunca vi uma sociedade completar tanto feita a nossa sociedade. O Luiz é o cara que entende do riscado. Tudo que eu sei de assistência 24 horas, eu aprendi com o Luiz. Sim. A gente brinca assim, a nossa ideia, nosso papel é criar um business em torno do conhecimento do Luiz. Sim. Essa foi a ideia nossa principal. O Marcelo, que é um cara de TI, que todas essas soluções sistêmicas de transparência, de controle financeiro, do controle do dinheiro, ele desenvolveu tudo, é um cara com uma visão fantástica. E o Adelso foi um cara que veio da Zurich, seguradora, com uma visão, um punch de produto de seguro, com essa visão de produto de risco, que ajudou muito no momento de desenvolvimento. Hoje ele não trabalha, mas ele é do conselho. Ele vai lá para cobrar da gente resultado, cobra como é que nós estamos indo, os índices de qualidade, a gente brinca, é o nosso patrão. Né? É o que cobra ali. E, cara, é uma sociedade assim que, porra, a gente tá há 7 anos numa felicidade muito boa, num crescente, a empresa está crescendo, se completa muito, se respeita, se quer bem. Então, cara, eu acho que bacana. Eu sou feliz com o meu sócio aqui, viu? Cara, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, né, respeitando essa visão, né, da assistência 24 horas, qual que é a diferença entre a assistência 24 horas da seguradora e da proteção veicular? Existe uma diferença, né? Você poderia nos explicar aí uma diferença entre uma e outra? O seguinte, basicamente, os serviços, eles são os mesmos. São os mesmos prestadores. Tá? Você tem base de prestadores aí que prestam o serviço tanto para a proteção veicular, tanto para o mercado segurador. Basicamente, o que difere, tá, é as coberturas em que a seguradora oferece e o que a associação oferece. Sim. Né? E é interessante você fazer essa pergunta,
e como é questão de conceito, voltando ainda naquilo que nós falamos. No mercado segurador, a assistência 24 horas é um produto acessório. E na proteção veicular é um produto de venda, é um produto de combate. A diferença começa por aí. Exatamente. E aí você tem, como ele fala, talvez a falta de entendimento ou os entendimentos errados na questão do conceito da assistência 24 horas, porque virou um produto de venda, Sim. e não um produto acessório. Hoje, tá, o que você vê na seguradora, diferente do mercado de proteção veicular, são as limitações, é o que você falou há pouco. O mercado segurador, ele limita mais a assistência 24 horas. E um ponto legal, né, que vale a pena a gente falar sobre isso, é que algumas medidas que a gente vê de produto do mercado segurador, ele inibe naturalmente as fraudes, porque as fraudes acontecem tanto nos sinistros, Sim. acidente, colisão, incêndio, furto e roubo, e também acontece Nas na assistência 24 horas. Tá? Qual o mecanismo que a gente tem hoje para assim, como é que você coíbe fraude? A única maneira, e isso eu estou falando nos meus aí, 2007 para 2023, estou falando 15 anos, é limitação de plano. Aonde a pessoa tem interesse de fraudar? É quando ela tem um benefício financeiro para fazer aquilo. Que compensa, né? Que compensa. Fazer. Tá? Sim. Porque, do contrário, tá? Não vale a pena. Historicamente, se você pegar a assistência 24 horas, quando em 2007, 2008, a assistência 24 horas era um plano de 100 km, 100 para ir, 100 para voltar, 200 totais, limitado a enviar para a oficina mais próxima. O conceito base da assistência 24 horas, atendimento de urgência e emergência. E com os aumentos dos planos, tá? E sem um controle deles, sem uma rédeas dele, vai proporcionar fraude. Sim. Tá? Hoje, o melhor mecanismo que eu poderia indicar para os nossos clientes e também para o mercado, tá? É a limitação de enviar para a oficina mais próxima. É pane elétrica e pane mecânica. 80% dos atendimentos é levar para a oficina mais próxima. Colisão, acidente ou incêndio, beleza. Sim. Aí o atendimento já é outro e a quantidade também é menor. Sim. Tá? E com esse pequeno mecanismo, tá? Ele vai trazer benefícios financeiros, tá? E evitando esse comportamento. Minando a fraude, né? Minando a fraude. Bacana. A gente vê muita fraude na utilização profissional dos veículos. Então, você tem veículos de aplicativo, transportadoras, ou pequenas transportadoras, esse tipo de coisa. E uma coisa interessante ainda pegando um gancho sobre a assistência de seguradora e de assistência. É um produto muito técnico, né? E é um produto e eu falo que é uma característica do nosso mercado. No nosso mercado existe uma pessoalidade muito grande. É a relação de confiança. Sim. O associado tem um relacionamento de confiança com o consultor, que tem uma pessoalidade muito próxima. Esse associado, ele tem relacionamento próximo com o gerente de vendas, com o presidente. Sim. O associado, ele chega hoje em qualquer associação e fala assim, olha, eu quero falar com o presidente. Então, é uma característica do nosso mercado. Vai fazer isso na seguradora, Não né? existe, né, cara? Na seguradora é quase que... Não é impossível, né? Não uma tem como você nem ouvidoria, e falar. olha lá. E te falo que essa característica, essa pessoalidade, tá? E te falo também a acessibilidade, eu acho, né? Posso até afirmar que é um dos pontos chaves do sucesso do mercado que nós atuamos de associação. Pessoalidade e acessibilidade. Sim. E faz que nós, fornecedores do mercado, prestadores do mercado, exija mais da gente, tá? Porque dessa pessoalidade. Sim. O associado, ele sente que não está sendo bem atendido, ele vai ligar para o consultor vai ligar para o gerente, que vai falar com o presidente, e o presidente está ligando para o diretor da assistência 24 horas. Então, essa pessoalidade, tá, exige mais da gente. Sim. Coisa que você não vai ter no mercado De seguradora. de seguradora. Tá? E aí, nesse ponto, né, e a gente vê algumas iniciativas de algumas associações montarem assistência própria, internalizarem isso, mas é um produto muito técnico. Sim. Tá? Às vezes, a percepção comercial pode atrapalhar a entrega do produto técnico. Perfeito. E inviabilizar o produto. Por quê? Lembra que nós estamos falando. A gente tem que entregar para o associado o que ele tem de direito de cobertura. A partir do momento que você tem um produto
que no mercado reconhece como motivador de venda, né? Sim. E se você tem e ele, nada, te afirmo que ele deve corresponder quase os 10% hoje do custo das associações. A assistência 24 horas deve corresponder em torno dos 10%. Então é muita coisa. É um número expressivo. E aí você internaliza isso, tá? E você tem uma equipe ou uma operação de cunho comercial tomando conta de uma área técnica, tá? Você pode ter uma impressão que vai reduzir custo, mas na verdade você pode aumentar o custo por causa de uma pessoalidade que existe no mercado. Você vai liberar coisas que tecnicamente Você não era para ser liberado. Exatamente. Entendeu? E também existe, né, que é um fator que há de considerar, que são os fatores externos. Sim. Né? Isso O Brasil é um país continental. Uhum. A gente não vai ter e não podemos esperar o mesmo atendimento de uma assistência 24 horas. Desculpa, nem vou falar assistência 24 horas. A gente não pode esperar a prestação de serviço, seja ela qual for, tá, que você tem nas capitais, tá, no interior. Muito bom ter falado isso, cara. Tá? E além do mais, quanto mais você sobe para o Brasil, vai para o Nordeste ou para o Norte, que você tem vastas extensões de terra, mas não são populosas, tá? A oferta de prestadores naquela região, seja o serviço que for, é menor. Um exemplo, né, porque a gente estava falando aqui a gente atende o Pará, né? Que talvez em situações lá tem que pegar balsa, atravessar em reserva indígena. Hoje é a região mais difícil? Olha, não só o Pará. Há regiões difíceis. A gente tem cliente no Acre. Nós temos cliente no Acre. O Acre é tudo transamazônica. Aí eles então, falam, nossa senhora, trator, né? Outro tipo de prestador, trator. Assim, as regiões onde você tem os estados são grandes e você tem de cidades distantes uma da outra, obviamente você vai ter um serviço mais precário ali. Sim. Tá? Exatamente por causa de oferta. Naturalmente plausível. Isso. E às vezes mais caro, né, Luiz? O serviço às vezes rodou 50 quilômetros rebocado, exemplo, mas naquele meio do caminho ele passou um pedágio, 2 balsas, não sei. E às vezes é o outra seguinte, concepção. é a lei da oferta do mercado, tá? Ou você tem uma região, uma cidade XPTO que está em tal cidade, está em tal estado, tá? Só que ele é o único da região. Aí ele domina o mercado porque ele tá sozinho. Cara, o negócio é o seguinte, o atendimento que se fosse R$150, fala assim, cara, eu cobro aqui 300, 400 para ir lá para você. E vai ser isso porque ele sabe que ele é o único. Exatamente. Então isso influencia muito no preço, na contratação. Por isso que é importante a gente sempre apresentar de 3 em 3 meses, a gente faz isso, os relatórios dos índices, porque esses 300 lá, eles vão ser diluídos dentro do resto. É a visão macro que a gente fica querendo trazer muitos clientes. Porque às vezes, por exemplo, o Luiz fala uma coisa, porque é um temporal em Belo Horizonte. Sim. Tudo fica difícil, os preços sobem, Sim. os tempos aumentam, tudo fica complicado. Mas a maioria dos dias secos, bonitos e tal, vão diluir aquele dia. Então aquele dia é uma conta de encontro, sabe? É o caos, né? A parte do caos ela é mais uma coisa que mais cara. Que a gente fala muito, né? Assim, tente nos avaliar não pela parte, mas pelo todo. Sim, sim. Né? Eu já ouvi essa frase. Porque a parte, tá? Ela tem muito detalhe em cima dela. Né? Os fatores externos, questão de localização, de disponibilização de prestadores, questões climáticas, tá? Vamos falar aqui na nossa região metropolitana aqui, quanto que nós enfrentamos de chuva nos últimos 60 dias. Sim, absurdo, tá? né? E o prestador, tá? Ele, embora ele esteja recebendo para fazer aquele serviço, tem momento que ele não vai colocar o equipamento dele em risco. É uma iniciativa privada. Sim. Ele quer fazer o serviço, ele quer colocar o risco, aumentar o risco ele dele. Ele sobe o valor para ele correr, o risco que ele vai correr, ele sobe em cima do valor. Foi um negócio ano passado, foi um ano meio caótico para assistência. Né? Acho que para todas as atividades de maneira geral, e principalmente para assistência, porque a gente enfrentou um aumento do combustível, que é o insumo principal dos prestadores, e o custo dele é inerente ao preço do diesel. Aumentou 62%, 67% de junho de 21. Ele conseguiu repassar para a ponta 40%. Ficou ruim para todo mundo. Sim. Ficou ruim para ele, porque o diesel aumentou mais do que ele repassou. Para as associações ficou ruim porque ele ficou caro. E para mim acionar ficou ruim também porque é o seguinte, aquele motorista que ele deixava fazendo 24 horas na base dele, ele já não aguenta mais pagar. Então ele roda só
período de urno, ele mesmo pilotando. Não. Então foi um ano assim ruim para todos. E se você passou, graças a Deus nós passamos, se você passou o ano passado bem, é um indicativo que os próximos anos você vai tirar de letra, né? Bacana, cara, vocês falarem isso, porque eu queria saber também quais são os principais indicadores que a associação precisa atentar, para elas entenderem que esse risco vale a pena, preciso tirar. Sim. Beleza. É a frequência. O que é a frequência? É a quantidade de atendimentos dividido pela sua base assistida. Perfeito. Base assistida, veículos ativos e inativos que tiveram cobertura. Só fazendo uma observação. A gente é muito cuidadoso em a gente apresentar para os nossos clientes um relatório de trimestral. A gente senta com todos os nossos clientes e apresenta. E clientes que não são de Belo Horizonte, a gente procura fazer call. Quando a gente tem um departamento de CS habilitado para fazer isso. E a gente mostra para os nossos clientes como a gente está acionando para ele e como a base dele está acionando, que é isso que é importante. Ele vê qual o percentual da base dele que está usando. E a gente, inclusive, consegue apontar ali os ofensores daquela base. Então, tem associado ali que às vezes estão abusando, né? O cara, às vezes, o que ele consumiu de assistência não paga 2 anos de contribuição dele para a associação. Então, ele está atrapalhando são os outros associados. Porque ele está fazendo o custo de todo mundo subir. Então, aquele cara, ou ele fez de má fé, ou ele tem um veículo que não está compatível em ter segurado dentro daquela base. Então, a gente apresenta isso tudo, apresenta os percentuais de utilização, o custo médio dessa utilização para ver o que isso vai acarretar dentro da contribuição daquele associado mensal para a associação. Então, fala, poxa, do que o associado te paga, separa R$10, porque R$10 você vai gastar por placa, vamos dizer assim, que é o jargão do nosso mercado, por placa com assistência. Então, nós temos a frequência, tá? Que ele é o índice bem decisório, o ticket médio de atendimento, porque a composição desses dois fatores não vão achar o valor por item. Porém, o ticket médio, ele também está ligado diretamente à cobertura do seu plano. E também uma característica do uso, né, dos serviços pelo seu associado. Quanto maior a quilometragem, maior o seu ticket médio e, por fim, maior o seu valor por item no veículo. Né? É importante salientar... Você vê também, né, Luiz? Você fala muito isso. O Luiz é que fica encarregado desses relatórios. A gente consegue perceber comportamento de utilização da região ou da associação. Então, tem associações que são cidades próximas a Belo Horizonte, que o comportamento de consumo de assistência 24 horas são mais extensos, são quilometragens maiores, o custo fica um pouco mais elevado, né? Isso aí você detecta muito bem, né? Sim. E isso, né, vai variar em relação à localidade, carteira, estado. O comportamento da frequência do Rio de Janeiro é diferente de Minas Gerais, como é diferente de São Paulo. Tá? Basicamente sempre tem uma diferença, né? Não, sempre tem, tá? É comportamento, estudo atuarial, vamos falar. Você vai ver o comportamento das pessoas daquela região, como é que elas atuam. Como muda, é impressionante que muda o jeito de consumir o produto de lugar para lugar. É muito louco. É verdade. Qual que foi a prestação de serviço que vocês tiveram assim, que foi mais diferente para vocês? Você falou, eu me lembrei de que foi um caso muito engraçado até que aconteceu, que a gente depois pegou lá. Ligou um associado pedindo um reboque no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é para amadores, é o que do táxi. Lembra. E o meu atendente viu que o cara estava meio com a voz embolada, estava meio ali e suspeitou que o cara tivesse ali um pouco embriagado. Quando isso acontece, o atendente começa a puxar um pouco a língua do cara, porque também a associação está desobrigada a prestar serviço, né, Luiz? Se o cara estiver agravando o risco, ele não pode dirigir embriagado. Sim. Mas aí o cara foi puxando e o atendente falando, mas senhor, como é que está o estado do carro? Não, o carro deu um problema aqui, que não sei do que, papapá. Resumo da OP, depois de muito tempo, o associado virou e falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, manda o reboque, minha mulher já ligou, eu tô no boteco, eu tenho que chegar em casa com esse carro no reboque, eu falei pra ela que o carro quebrou. Sério? Mentira, cara. Isso gravado. Gravado, tem lá, eu falei, cara, esse cara tá na mão aqui, ó, você entrega ele pra mulher dele. Você falou exatamente o que eu precisava de ouvir, né, cara? Minha que filha, isso? Por favor, eu preciso chegar em casa no reboque, eu falei com a minha mulher que o carro quebrou. Eu acho que o cara
taxista, estava embriagado, estava comendo a lei seca é muito forte, não estava querendo chegar lá e falou para a mulher que o carro quebrou, que então não precisava chegar em casa. Ele criou uma história e jogou em cima da assistência. Esse do táxi foi engraçado, a gente riu muito, porque a gente ouviu na gravação. Porque praticamente o cara já tá ali falando, já se entregou. Não, ele foi até inocente, coitado. Ele tava bêbado mesmo, né, cara? O cara precisava de alguém pra falar, né? Boteco, preciso chegar em casa. Não, é engraçado o seguinte, eu lembro do caso, né? E aí nós fizemos contato com o nosso cliente, né? Porque realmente foi engraçado. E acabou que o nosso cliente liberou. Falei, não, libera para esse coitado aí, vai, deixa ele lá. É mesmo, cara, foi liberado. Mas aí nós fizemos contato, né? Tecnicamente, né? Não tem direito. Tava negado, né? Mas a gente achou engraçado, tá? E aí, naturalmente, a atendente recorreu ao supervisor, falou, né? O supervisor falou, falei, de quem que é? Falei, de tal associação. Ela falou, nossa, essa aí a gente tem que ligar. Aí ligou, aí Luiz, quanto que fica? Vai ficar numa saída, tá? E sempre tem essa visão de quando existe alguma coisa de dificuldade de atendimento, liga para a associação para estar a gente tem uma parâmetro. interface de comunicação muito direta com os nossos clientes. Eu tenho um departamento exclusivo para tratar só de comunicação com os nossos clientes, sobre cada acionamento que está acontecendo. Então, como que funciona a dinâmica? O meu cliente tem acesso ao sistema e ele monitora qualquer dúvida que ele tem daquele atendimento. Ele tem, vou dar um exemplo de um canal de contato, é o grupo de WhatsApp. Ele usa o grupo de WhatsApp e eu tenho uma pessoa que eu brinco assim, cara, use e abuse, porque é o seu despachante aqui dentro da CISP. Se você tiver uma questão financeira, vai desembolar, ela vai desenrolar, vai buscar a solução para você. Se você tiver uma questão operacional ao vivo do atendimento que está acontecendo agora, porque nosso modelo é o seguinte, você me paga para eu fazer o que você quiser, você que paga o atendimento, eu estou ali para cumprir sua ordem. Sim. Então, às vezes você tem um cliente que tecnicamente ele não teria o direito a um acionamento, mas sei lá, o cara tem uma frota de veículos aí, e o veículo saudável tem 15 carros aí associados. E aí na que entra a associação. vantagem do associativismo, né? Porque você tem ali o acesso e uma liberação, porque a seguradora nunca faria isso. É a pessoalidade, é a característica do nosso mercado. Sim. Né? Hoje a gente tem um canal direto com os nossos clientes, tá? O que eu costumo dizer, o nosso cliente ele paga para a gente fazer a gestão, tá? Mas vocês têm um controle, o cliente tem um controle, né? A gente procura orientar, né, dentro da nossa experiência, a fazer um alinhamento em termos de regulamento e cobertura, para realmente a operação ficar mais fluida possível. A gente dá esse suporte, uma consultoria nessa... Porque a gente tem que... não justifica, na nossa visão, também o nosso cliente fazer uma inferência constantemente dentro da operação. Você paga a gente para isso. Sim. Mas o nosso cliente paga a gente para isso. Mas ele tem o controle. Tá? Então a gente está ali para seguir uma regra, um regulamento, é um produto técnico. Sim. Tá? A gente orienta sempre, porque eu percebo muito medo dos clientes. Mas o que o mercado está oferecendo? Como é que é? Ninguém quer ficar abaixo de ninguém. Então a maioria dos nossos clientes tem esse tipo de manual do associado, oferece esse tipo de serviço. De serviço, né? É isso aí. E aí, quando alguma coisa sai fora da curva, ou alguma deliberação por parte da associação que quer um atendimento, especial, né? Aí tem esse canal, que ele também é 24 horas. Cara, eu fico assustado com o tanto que correu o tempo aqui. E é muito rápido e a gente falou assim, cara, a gente conversou sobre algumas coisas e tem muito mais para conversar, mas a gente já passou muito tempo e aí eu não quero que fique enjoativo porque eu quero trazer vocês aqui de volta. Será um prazer. Tá, cara, muito obrigado por vocês terem falado assim, tirado muitas dúvidas, que é essa a nossa visão, e aí a gente faz um bate-bola, que é o quê? Eu vou falar uma palavra aqui com vocês, e aí depois que a gente falar toda essa coisa, eu quero que vocês mostrem as redes sociais, o que vocês querem falar, telefone da Assiste-me, façam um merchan de vocês, porque eu acho que é aí que entra a parte da e-proteção, que é mostrar realmente o prestador, o cliente, mostrar tudo que tem dentro do associativismo. Então vamos lá, vamos fazer um bate-bola, eu vou colocar, e aí vocês dois, um responde aí por vocês, porque vou falar a palavra e aí os dois respondem. Assiste-me. Segurança, transparência, acho que seriam os 2 pontos, assim. Assiste-me é um sonho que deu certo. Legal. Show, cara. Associativismo.
Uma solução inteligente. Diferencial. Assiste. Futuro. Assiste. Boa. Qualidade. Assiste. Inovação. Cara, é necessidade. É um objetivo constante. 2023. Vai ser o nosso ano. Luiz. Putz, difícil, hein? É difícil falar da É gente, difícil né? falar da Já gente. tô pensando que o próximo deve ser Fred, né? Eu posso Fred, eu queria falar pra ele, dá pra eu pensar. Tamo lá, Fred. Primeiro, Fred. É um sonhador que consegue realizar alguns dos seus sonhos. Luiz. Comprometido. Isso é verdade, isso eu posso atestar. Cara, Comprometido. prazer enorme falar com vocês. Imagina. Agora é a hora de vocês falarem tudo que vocês precisam falar. Agora vocês vão olhar pra tela ali e falar. Faz o merchan de vocês, coloca o telefone e dê uma mensagem para Olha, os eu acho telespectadores que a aqui. melhor mensagem para falar com os telespectadores é o seguinte: acredite que existe um mundo de assistência mais feliz do que você esteja vivendo agora. Pode ter certeza. Procure lá www.grupoassistme.com.br. A gente está fazendo um trabalho bem diferenciado e o índice de satisfação está altíssimo, cara. Graças a Deus. Estamos aqui em Belo Horizonte, sediados no bairro Padre Eustáquio. Tá? Atendemos no Brasil, Atendemos no Brasil todo. Uma base de 15 mil prestadores cadastrados hoje. Temos aí clientes nossos parramados quase em todos os 27 estados. Tá? Graças a Deus. Naturalmente, está mais representado aqui no Sudeste. Né? Mas até em Minas, porque em Minas a concentração das associações aqui é maior, né? Estamos lá à disposição para atendê-los. Isso. Né? As ordens. Perfeito. E agradecer, tá, Guzmão, pela oportunidade. Mais uma vez pela iniciativa. Claro, cara, eu fico feliz, eu quero que vocês estejam aqui cada vez mais. Pra quê? Pra esclarecer mesmo o que a gente precisa, porque a gente tem muita dúvida. Geralmente tem algumas pessoas que abrem a associação e tem muitas dúvidas. Elas têm entendimento, saber como é que funciona cada produto e é esclarecedor a forma com que vocês falam, é o jeito diferente de falar, um jeito técnico de falar muito bom, porque você entende verdadeiramente como que funciona o ecossistema. Legal, cara, obrigado. Eu agradeço demais. E vocês continuem acompanhando, não deixe de dar o like, não deixe de curtir. Por quê? Porque todas as vezes a gente vai trazer pessoas cada vez mais capacitadas para mostrar para você como que funciona esse nicho tão poderoso. Muito obrigado. Luiz, eu agradeço demais a presença de você. Muito obrigado, Fred. Tamo junto e sempre que vocês estiverem disposição, a gente quer trazer com vocês. Maravilha, tamo às ordens. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço.